Tutururu! Welcome! Bem-vindos a mais um Portuguese Podcast. Hoje vamos falar sobre ginásio, gym e rotinas de ir ao ginásio. E para falarmos um pouco sobre ginásio e a rotina de ir ao ginásio, temos aqui um convidado muito especial, ou seja, o meu pai. E vamos falar um bocadinho sobre isso. O meu pai começou a ir ao ginásio há relativamente pouco tempo e eu convidei-o para nos contar um pouco como está a ser a experiência dele. Está a ser uma boa experiência. Eu comecei há cerca de, não chega a meio ano. Já era para ir ao ginásio há mais tempo. Já vários médicos me tinham feito a recomendação de devia ir ao ginásio. Até que, pronto, chegou a altura e eu tive a vontade de ir ao ginásio e fui realmente ao ginásio e está a ser positivo. Já tenho mais massa muscular. Já consigo fazer certas coisas que não fazia. Também comecei a ir a fazer sauna e a fazer banho turco. Entretanto, cheguei à conclusão que a sauna é um bocadinho mais complicado, principalmente por causa do calor seco. Mas optei por ir para o banho turco. Só que também cheguei à conclusão que, no meu caso particular, também não era assim muito favorável, principalmente por causa do calor. Porque nós, com o calor, às vezes não nos sentimos bem. Então, estes últimos dias, ou últimas semanas, não tenho ido fazer o banho turco nem outro tipo de aquecimento especial. Não é? E tenho estado só a fazer vários exercícios. Exercício para as pernas, para os braços. Agora, em particular, tenho estado a fazer, porque estava a fazer na passadeira apenas em uma superfície direita. Entretanto, disseram, bem, você não está a fazer bem, você tem que fazer com uma inclinação 7 graus. Então comecei a fazer com uma inclinação 7 graus, 10 minutos, uma velocidade de 6 km por hora, e depois disse assim, bem, afinal das contas eu posso fazer melhor. Então, em vez de fazer 10 minutos, passei a fazer 15 minutos. E agora tenho feito 15 minutos, andar a 6 km por hora com uma inclinação de 7 graus. E também tenho feito outros exercícios lá no ginásio e, portanto, considero que tem sido positivo. Muito bem. E como é que foi a adaptação? Como é que é começar a fazer assim atividade física como homem de meia idade? Acho que não fazias atividade física quando tinhas os teus 20 e tal anos, 30 anos, 40 anos. Como foi a adaptação? Bem, um problema que nós temos é que nós, por vezes, somos sedentários. E eu, no meu caso, para o trabalho, às vezes ia de transportes públicos, mas depois que tive a moto, ia de moto, quando também, noutras ocasiões, também ia de carro. Só que isso não é muito favorável, porque nós precisamos andar todos os dias, algum espaço, não é? A recomendação é para andarmos pelo menos 1 hora por dia. Só que as atividades profissionais, o dia a dia, muitas vezes nos leva a não fazermos isso, não é? O estar lá obriga a pessoa a fazer exercícios mesmo, porque não tem as máquinas em casa, tem que se deslocar, e isso é positivo. Portanto, a adaptação no início não foi assim muito difícil, porque eu também, por exemplo, quando nós começamos a fazer os exercícios, temos um conjunto de pesos que nós vamos colocando lá nos exercícios e é uma coisa gradual. Eu me admirei, por exemplo, um sujeito chegou lá e em uns exercícios pôs logo 100 quilos. E eu até fui-lhe perguntar há quanto tempo ele andava a fazer aquele exercício. Ele disse, já estou aqui há 10 anos. Claro que há 10 anos, uma pessoa mais nova do que eu, pois é natural que consiga fazer certo tipo de exercícios com mais pesos. Eu comecei com menos pesos. Por exemplo, um exercício que eu me recordo, comecei com 20 quilos, já vou nos 70. Portanto, é tudo uma questão de gradualidade. E é isso que nós temos que fazer. Portanto, a adaptação tem a ver com as nossas capacidades, também não irmos pensar que vamos fazer grandes coisas, começarmos por esforços mais pequenos até atingirmos um patamar mais favorável e mais positivo e interessante. Muito bem, sim senhor. E qual é a tua frequência? Quantas vezes vais ao ginásio por semana? Olha, a minha frequência estava eu para fazer todos os dias. Aliás, a personal trainer até me perguntou: então você vem, que dias é que vem? Olha, eu tenho vindo praticamente todos os dias.
e não lhe disse, mas eu até às vezes vou ao sábado e ao domingo. Não é? Só que problemas relacionados com assuntos pessoais não me tem sido possível ir todos os dias. Mas o que já aconteceu foi que quando não faço certos tipos de exercícios, com uma certa regularidade, noto alguma diferença. Portanto, o ir todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, é diferente do que, por exemplo, a pessoa ir uma vez por semana. Eu, na verdade, nunca fui uma vez por semana, mas noto que se não for 3 dias, por exemplo, já noto diferença. Portanto, há uma diferença a nível muscular, não é? Portanto, a forma como eu faço exercícios torna-se um pouco mais difícil, não é? Porque o organismo, pronto, não se habitua a uma nova situação. Inclusive, aconteceu uma vez, passei a ter dores de pernas e eu perguntei, mas porquê é que será que eu estou com dor de pernas? Até que cheguei à conclusão que foi exatamente nessa ocasião que eu tinha feito menos exercício. Portanto, o corpo vai se adaptando, vai se reajustando a uma nova situação. Depois, se a pessoa não continua, o organismo reage mal, não é? E não gosta disso, não é? Aliás, todos nós devemos fazer exercício. Faz muito bem. Faz bem, por exemplo, baixar o colesterol, melhorar o ritmo cardíaco, melhorar a irrigação sanguínea dentro do organismo, não é? Porque assim obriga que o coração bombeie bem mais sangue e isso leva com que as células do corpo sejam oxigenadas mais vezes. Portanto, há um conjunto de benefícios que nós temos, não é? E faz uma maior limpeza do sangue. Portanto, há muitas coisas que têm benefícios, não é? Saúde mental. Portanto, há muitas coisas também, isso, não é? E também nas articulações. Portanto, há um conjunto de benefícios, não é? E há muitas doenças que são as chamadas doenças do nosso século, as chamadas doenças modernas, têm a ver exatamente pelo facto das pessoas se movimentarem pouco, não é? Estão nos escritórios, estão assentados, depois apanham varizes, apanham problemas circulatórios, apanham problemas de infartos, AVCs, portanto há um conjunto vasto de doenças que são o resultado da vida que nós levamos, embora que também haja um fator importante que tem a ver com a nossa alimentação. E também quem vai ao ginásio, uma das coisas que tem de ter atenção à alimentação. E também quando faz os exercícios, ter o sentido de que quando começa os exercícios, ou alguns dos exercícios, tem que ter o estômago já com a digestão feita, porque se isso não acontecer, pode haver qualquer problema. Aliás, no caso dos banhos turcos e no caso da sauna, é extremamente perigoso uma pessoa que vai fazer sauna e o banho turco não ir ao médico. Uma questão de pressão arterial, pode haver alterações da pressão arterial. A pessoa, se tiver problemas de saúde a nível do coração, pode ter um ataque cardíaco. Portanto, são coisas que fazem bem, mas tem de ter um acompanhamento médico e a própria pessoa tem de ter um certo cuidado. Por exemplo, é feita uma recomendação que é, por exemplo, no banho turco, a pessoa faz, por exemplo, um quarto de hora de banho turco e depois, antes tem que se lavar, não é? Para ir higienizado e também para limpar os poros. Mas depois há a recomendação de passar desde 15 minutos e ir tomar um banho de água fria. Agora, isso exige um certo cuidado. Portanto, há ali uma mudança brusca de temperatura, uma mudança brusca de pressão arterial e que uma pessoa com problemas de saúde pode ter um ataque cardíaco, pode ter um problema de saúde grave. Então a pessoa tem que ter esse cuidado. Depois, novamente, vai se lavar, vai o organismo reagir à diferença de temperatura entre o frio e o quente. E, portanto, quando temos o quente, há uma dilatação dos vasos sanguíneos e há uma transferência do sangue para a superfície, assim como também o frio. O frio também leva a uma retração dos vasos sanguíneos e também contribui para a circulação. Só que são situações diferentes e depende das doenças e em circunstâncias diferentes, ou um caso ou outro não são iguais. Portanto, para uns tipos de situações o calor é benéfico, mas para outras é o frio que é benéfico, não é? É o mesmo caso, por exemplo, quando nós temos, por qualquer motivo, um acidente, uma coisa que seja ligeira, não digo fratura, mas, por exemplo, batemos com a perna num sítio e temos ali um problema, então é conveniente nós pormos gelo. Portanto, porque naquela ocasião cria-se ali uma inflamação. A inflamação cria um aquecimento. Então, nós colocamos o frio exatamente para baixar a temperatura, para evitar uma inflamação e para que o organismo possa reagir mais favoravelmente. Outra situação diferente é nós temos, por exemplo, uma ferida ou uma zona que está doente e que está quente. Portanto, há ali uma inflamação quente, não é? Então, nós não devemos pôr coisas quentes, porque isso vai acelerar a inflamação. Portanto, neste caso também é parecido, não é? No caso do frio e do quente, depende muito das circunstâncias e das situações. Uhum. E tu preferes ir ao ginásio de manhã, ou à tarde, ou noutro horário? Bem, no meu caso, eu até tive uma situação particular, porque eu
não vou citar qual foi a empresa portanto, fez o acordo com onde eu vou, mas houve a possibilidade de fazer um grande desconto indo a um horário. Portanto, seria um horário entre as 6h30 da manhã até às 10 horas. E depois, a partir das 14 horas até às 17. Ou então, depois das 20 até às 22. Portanto, esse horário seriam os horários tipos, deste tipo de horário, onde eu podia ir. Aquilo que eu vou é o horário depois do almoço. Portanto, geralmente é esse horário que eu vou. Tenho sempre, portanto, em consideração a hora em que eu vou almoçar, para ter uns X horas para ter a gestão praticamente feita, para depois fazer os exercícios. Uhum. E quanto tempo passas no ginásio? É assim, a recomendação que eles dão para efeitos de ter desconto é pelo menos meia hora. Mas eu não olho o facto do desconto. Portanto, o desconto obriga que a pessoa vá. Portanto, é um desconto feito mensal, que depois todas as semanas dão um X de desconto e ao fim do mês dão a soma de cada semana. Agora, no meu caso, eu não olho para isso, olho sim para os exercícios que tenho que fazer e habitualmente estou uma hora e meia, depois depende se os exercícios são mais lentos a fazer ou não. Por exemplo, se há um equipamento que está ocupado, eu não posso ir fazer os exercícios. Portanto, às vezes um exercício demora mais tempo que outro, portanto, mas em princípio demora sempre mais que uma hora. Uhum. Eu tenho a sensação que algumas pessoas que vão ao ginásio não gostam de tomar banho lá porque não se sentem à vontade e preferem tomar banho em casa. Como é que tu fazes? Eu considero que essa situação é uma situação errada. Primeiro, porque o ginásio obriga a tomarem banho. Portanto, lá diz, por exemplo, no caso da sauna e no caso do banho turco, é obrigatório a pessoa tomar banho. Mas também não é uma questão apenas de uma obrigação, porque também é uma questão de saúde, não é? Porque a Estou a falar no pessoa. final, no final. Pois, mas é uma questão de saúde, seja no final ou seja no princípio. No caso da sauna, tem que ser no princípio que a pessoa tem. No sauna e no banho turco, tem que ser no princípio que a pessoa tomar banho. Mas mesmo no final, é útil a pessoa tomar banho por uma razão. É que a pessoa aqueceu, tem o corpo quente, os vasos estão dilatados, os poros estão abertos e a pessoa ao lavar vai retirar toda aquela portanto, sujidade que tem na pele, portanto, toda aquela gordura. Portanto, isso é favorável porque cria uma limpeza, uma boa higiene pessoal. E também uma questão saudável, porque há um dos fatores importantes que é nós respiramos pela boca, não é? Aliás, ou pelo nariz, né? Principalmente pelo nariz, que é o local mais apropriado para nós respirarmos, mas nós temos uma respiração fundamental que é a nossa pele. Aliás, se nós, por exemplo, pintássemos o nosso corpo todo com uma tinta, nós em pouco tempo íamos morrer. Portanto, a transpiração e a respiração que é feita na pele é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Portanto, uma pessoa que sai do ginásio e que não toma banho, portanto, o que é que vai acontecer? Os poros vão se tapar com as impurezas que advêm da transpiração e isso não é benéfico para a respiração do organismo e, neste caso, da pele. Não é? Uhum. Tu gostavas de ter começado a ir ao ginásio há mais tempo? Eu estava a ter ido há mais tempo, mas é como o tal aspecto. Nós às vezes há coisas que queremos fazer, mas não vamos hoje, vamos amanhã, não vamos amanhã, vamos depois, vamos adiante. O que considero que é básico, por exemplo, também é básico e importante e muita gente não faz, que é fazer uma caminhada, por exemplo. É muito importante a nível da circulação, a nível da parte articular do organismo, é muito importante. E muitas vezes nós vamos ao médico dar-nos essas recomendações e nós, por simplesmente, não fazemos. Às vezes por comodismo, às vezes acontecem outras coisas na atividade da nossa vida profissional ou outra que nos impede de fazer, mas nós, para termos boa saúde, temos que fazer exercício, não é? A longevidade também vem dos exercícios que nós fazemos. É, mas como se diz, mais vale tarde do que nunca. Sim, mais vale tarde que nunca, quer dizer, porque assim, há muitos problemas que nós encontramos com pessoas de mais idade, tem a ver exatamente com o sedentarismo. Às vezes há aquela ideia que a pessoa fica doente naquele momento. A doença habitualmente não aparece naquele momento. Há um conjunto de procedimentos, há um conjunto de coisas que a pessoa faz durante a sua vida que se vão acumulando erros, e não só alimentares, mas também de exercício e outras coisas, depois vão-se acumulando e quando chega a uma certa altura a pessoa tem um problema de saúde
e diz, olha, agora apareceu-me este problema de saúde. Mas este problema de saúde apareceu naquele momento, mas é um conjunto de erros e procedimentos que a pessoa teve durante a vida e que depois vieram a acumular e vieram a aparecer naquele momento. Claro que também temos o aspecto biológico, que é importante, não é? A pessoa pode biologicamente ser excelente e também ter problemas de saúde devido à sua alimentação, devido ao estilo de vida que leva. Portanto, há um conjunto de fatores que determinam a pessoa de ser mais saudável ou não. Uhum. Tens algum conselho que gostavas de dar a pessoas que, ou por preguiça, ou por falta de tempo, ou por outro motivo, não vão ao ginásio, não treinam e acabam por ser pessoas sedentárias? Quer dizer, quando nós falamos falta de tempo, nós em primeiro lugar temos que pensar que o tempo é uma das coisas que nenhum de nós controla. Ninguém controla o tempo. É uma coisa que está sempre a avançar para a frente, não é? Nós não somos donos do tempo, portanto. E o tempo também depende de como nós gerimos o tempo, como é que nós somos organizados e que prioridade damos às coisas que fazemos. É a mesma coisa que nós pensarmos que se fizéssemos um tipo de exercícios despendendo um certo tempo, podemos ter mais uns X anos de vida. Ou, por exemplo, se tivermos uma alimentação mais saudável, podemos viver mais anos. Portanto, é uma questão de escolha, é uma questão de prioridades que a pessoa possa fazer. Portanto, o tempo muitas vezes será sempre escasso e mais escasso é se a pessoa não organizar o seu tempo, porque por vezes tem períodos de tempo ou coisas que faz que não são assim tão úteis, não é? Agora, há uma coisa também que é importante. A pessoa tem que ir ao ginásio, que é a melhor maneira de fazer este desempate, que é a tal preguiça ou a tal pouca vontade de fazer. A pessoa se pagou uma mensalidade, se sai de casa, acaba por fazer exercícios, não é? Bem diferente se a pessoa ficar em casa. Quer dizer, é uma situação diferente. Em casa sempre arranja uma tentação de fazer outras coisas e não ir ao ginásio. Agora, a pessoa pagou a sua mensalidade, tem que sair de casa, é diferente. Muito bem. Mais algum comentário, alguma coisa interessante sobre o ginásio, sobre o treino que queiras adicionar? Olha, é assim, o que eu quero adicionar é que quem nunca treinou, vá treinar, e quem treina para não desistir, não é? Portanto, às vezes pode ser um bocadinho mais difícil no princípio, mas que vale a pena. Principalmente a pessoa não pensar no dia presente, não pensar no caso, e muitas vezes, de uma doença que aparece, e dizer assim, agora apareceu esta doença, tenho que fazer fisioterapia, tenho que fazer este tipo de ginásio, mas a doença apareceu o problema. Portanto, antes do problema aparecer, a pessoa tem que fazer algo antes. Portanto, tem que fazer uma prevenção. Portanto, a melhor maneira de nós termos uma saúde melhor, não quer dizer que não vamos ter doenças, mas uma saúde melhor, prevenirmos certas doenças, é a prevenção. É nos prevenirmos de uma boa alimentação, fazermos uma vida mais saudável, fazer exercícios para prevenirmos certas doenças. Muito bem. Tens alguma experiência, alguma história interessante que te aconteceu no ginásio? A história interessante, a história interessante não será uma história, mas são registros interessantes que às vezes há aquela ideia que para um ginásio só vão certo tipo de pessoas. Dizem assim, olha, só pessoas de certa idade é que vão ao ginásio. E nós olhamos e às vezes temos a ideia, para o ginásio vão as pessoas para serem elegantes. Pensam, por exemplo, chega o período da praia, então as pessoas vão para o ginásio, que é para quando forem para a praia estarem todos elegantes. Mas na verdade isso não acontece. Eu vejo no ginásio pessoas de todas as idades, pessoas gordas, pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas, porque aquela ideia, eu sou gordo, vou para o ginásio para emagrecer. Isso não existe, porque há organismos e organismos, e por muito ginásio que a pessoa tenha, a pessoa vai lá todos os dias, isso não significa que a pessoa vai passar a ser magra. Também tem a questão da alimentação. Porque isto é assim, isto é tudo um conjunto, não é? Nós não podemos olhar que o ginásio faz milagres. Também envolve alimentação. Aliás, a pessoa, para ir no ginásio e se for fazer as coisas como deve de ser, certinhas, tem que ir ao nutricionista, tem que saber exatamente o que come, porque muitas vezes a pessoa pode fazer muito ginásio, mas depois logo assim vai comer coisas que não são muito favoráveis ao seu organismo. E até em questões musculares, há certo tipo de alimentos que a pessoa tem que comer para a massa muscular, porque não vai melhorar o seu estado de saúde se também não cuidar da sua alimentação. E também uma coisa importante, que é a alimentação, o exercício e o dormir. Às vezes as pessoas levam uma vida muito corrida, de stress, e o ginásio também ajuda a tirar um pouco do stress,
esta sociedade que nós vivemos, do stress, do ter que fazer muitas coisas, ou fazer isto e fazer aquilo. E o ginásio também favorece isso, portanto, para a pessoa se ficar mais calma, portanto. Uhum. Tens algum exercício que é mais difícil para tu fazeres? Olha, o exercício mais difícil que eu fiz é um exercício com os braços e que foi um exercício que eu não posso dizer que seja difícil, ele até é relativamente fácil. Só que eu, como uma vez caí e tive um problema aqui ao pé da minha clavícula, eu, pronto, durante uns anos tinha sempre uma dor aqui junto à clavícula. O médico disse-me, olha, não vale a pena estar a operar, porque se nós vamos operar isso ainda fica pior. E durante uns anos andei com aquele problema. Depois, conforme ia ir à praia, portanto, e depois exercícios que eu fazia por minha conta, andar e mexer os braços, portanto, aquilo passou. Principalmente por ir à praia. E há certo tipo de praias em Portugal que são muito boas para os ossos e para as articulações e para a parte muscular. Isso foi muito favorável. Isso passou, deixou de doer, não tive mais problemas nenhums. Agora, quando comecei a fazer os exercícios, não foi logo nas primeiras semanas. Mais tarde comecei a dar umas sensações, parecia uma picadazinha lá no sítio onde eu tinha tido problema. E portanto, qual foi a solução que eu fiz? Foi não esforçar tanto, não pôr uns pesos tão grandes, pôr uns pesos mais baixos. E até uma das sugestões que eu fiz, posso dar, é nós quando começamos temos que analisar o nosso organismo. Os organismos não são todos iguais e às vezes até podemos, em vez de irmos todos os dias, temos que alternar, porque às vezes também o organismo precisa de recuperar. Portanto, às vezes temos que dosear muito o esforço, o tempo que estamos a fazer exercícios, porque isso também é fundamental. Muito bem. E qual é o exercício ou atividade que mais gostas de fazer no ginásio? Olha, eu gosto de fazer todas as atividades e agora vou falar de atividades, vou acrescentar outra situação de um exercício dois exercícios que eu comecei a fazer porque perguntei à personal trainer que um problema também relacionado que é um problema geral que as pessoas têm muitas vezes um problema que são as L3 e L4, que é um problema, praticamente todas as pessoas têm um problema nessas vértebras. E porquê é que acontece isso? Acontece isso porque nós, habitualmente, a nossa massa muscular na parte da coluna está fragilizada. Porquê? Que não fazemos exercício. Então, o que é que acontece? Acontece que nós, ao nos baixarmos, até pegarmos num objeto, muitas vezes fazemos esforço não nas pernas, mas fazemos esforço na coluna. O que é que acontece? Acontece que a coluna é um conjunto de vértebras, todas alinhadas, não é? E tem necessidade de ter ali uma estrutura que é, neste caso, são os músculos que seguram a própria coluna. O que é que acontece? Quando nós não fazemos um certo tipo de exercícios, essa estrutura está fragilizada. Quer dizer, nós em vez de usarmos os músculos, usamos mais a parte óssea, ou o músculo está fragilizado. Isso vai fazer com que as vértebras vão encostar uma na outra, vão fazer fricção e vão criar as tais vértebras que as pessoas têm que ser operadas e cria imensas complicações. Uma sugestão é nós fazermos exercícios e, neste caso, principalmente, quando pegamos em objetos, não nos dobrarmos com a nossa coluna, não nos baixarmos com a coluna. Então o que é que nós fazemos? Mantemos a nossa coluna o mais direita possível, o mais ereta possível, abaixamos as pernas e, com as mãos, puxamos o objeto, tendo a coluna sempre possível o mais direita possível. Então, nessa solução, o que é que acontece? Acontece que nós estamos a fazer esforço com os músculos das nossas pernas, que são muito mais resistentes do que os músculos da nossa coluna. Portanto, uma das coisas que também foi importante lá no exercício que eu fiz, ou dos exercícios que eu fiz, há dois tipos de exercícios que ajudam exatamente as L's. Ajudam a fortalecer toda esta parte muscular que segura os L's. Os L's são, neste caso, são as vértebras, o L3, o L4 e o L5. Muito bem. Hoje foste ao ginásio ou ainda vais ao ginásio? Hoje não fui ao ginásio, hoje estou aqui a gravar, não fui ao ginásio por questões de ordem profissional, não foi possível ir ao ginásio. E ontem foste? Ontem tive que ir ao médico, ainda não fui. E amanhã? Tens planos para ir amanhã? Amanhã tenho planos para ir lá, se não ficar já assim um contratempo. E vais treinar o quê? Vais treinar assim full body, corpo inteiro? É assim, eu tenho 5 exercícios para fazer. 5 exercícios. São dois para os braços, 2 para as pernas, 2 para a coluna e depois também tenho
tenho os exercícios feitos na passadeira também. E depois também faço um exercício no tapete, que é para a parte, precisamente uma pessoa que tem problemas relacionados com inflamações urinárias, problemas da coluna também na parte cervical, também serve para fazer para esse aspecto, que é o que eu também tenho uso. Muito bem. Gostaste de gravar este episódio para o podcast? Acho que foi interessante, foi um pouco informal, sem uma grande preparação, mas foi interessante gravar, não é? É uma conversa normal, porque se nós os dois estivermos a conversar sobre este assunto, eu, tu ou outra pessoa, seria assim, não seria? Sim, nós, é assim, uma coisa é nós termos uma preparação de alguma coisa, vamos dizer, outra coisa é ser uma conversa mais informal. E isto, um desafio que eu deixo é que as pessoas realmente que estão a ouvir Conversa? nossa conversa, que não pensem que, tendo uma certa idade, que é tarde demais para começar. Portanto, nunca é tarde demais para começar. Portanto, o princípio é fazer. Agora, por acaso, lembrei-me de uma senhora que está lá, que já tem 82 anos, tem problemas de coração, tem um bypass no coração, e vai lá fazer exercícios, recomendação pelo médico. E tem 82 anos e tem um bypass. E nós olhamos para ela, uma pessoa muito frágil, muito magrinha, e está lá a fazer exercícios. O que diz que nós, independentemente da idade, agora, quanto mais cedo nós começarmos, melhor. Exatamente. Obrigada por esta conversa. O objetivo é fazer episódios do português real, que as pessoas reais fazem, não é algo dentro de um estúdio artificial e, portanto, estas conversas informais ajudam muito quem está a aprender português a poder praticar, ouvir, aprender mais vocabulário e assim evoluir e poder realmente entrar no mundo português. Obrigada. Nada. Boa tarde. Até à próxima.